Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais um dia de aula e agora no ano de 2021. E nós vamos iniciar as nossas aulas com a disciplina de matemática. Então você vai pegar o seu livro lá na página 94, capítulo 11, onde nós temos o assunto sobre figuras geométricas planas. Figuras geométricas planas. Então, para começar o nosso assunto, nós temos que entender o que significa figura geométrica plana. O que são figuras planas? As figuras geométricas planas são figuras bidimensionais, ou seja, elas possuem comprimento e largura. Além disso, essas figuras são classificadas em círculo e polígonos. O que são os círculos? Círculos são figuras que são formadas por uma circunferência e por todos os pontos do seu interior. Já os polígonos são figuras geométricas planas fechadas, certo? Formadas por segmentos de reta, que são os seus lados. No assunto sobre figuras geométricas planas, nós temos as regiões planas. Então, nós vamos lá para a página 96, onde nós temos o assunto sobre regiões planas. Mas, professora, o que são essas regiões planas? É quando, no dia a dia, nós encontramos alguns objetos que nos dão a ideia de regiões planas. Geralmente, nós temos um auxílio de alguma coisa, que foi o que Emerson fez. Com o auxílio de alguns objetos, Emerson fez alguns desenhos e os pintou. Depois, ele nomeou as regiões planas obtidas. Então, olha só, vamos analisar quais foram essas regiões que Emerson formou. Como você pode observar, Emerson conseguiu formar uma região triangular, uma região circular ou círculo, uma região quadrada ou uma região retangular. Reparem que essas regiões todas foram feitas com auxílio de objetos. Qualquer objeto que nós encontramos em nosso dia a dia, beleza? De novo, região triangular, região circular ou círculo, região quadrada ou região retangular. Triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Aí nós só vamos colocar região. Observe os objetos que Emerson utilizou. Ele utilizou uma caixa de sapato, um copo e peso de papel, certo? Reparem que a base de cada objeto vai dar a ideia de uma região plana. Que objeto Emerson utilizou para desenhar a região triangular? Ou seja, qual objeto que dá a ideia de um triângulo em sua base? Olha só, região triangular. Você vai colocar o peso de papel, certo? Triangular, ele desenhou a região triangular. Aqui, ó, região triangular. Qual foi o objeto que ele utilizou para desenhar a região circular? Foi o copo, não é? Qual foi o objeto que ele utilizou para formar a região quadrada? Também foi o peso de papel. Mas, professora, como assim? O peso de papel é para formar triângulo ou quadrado? A região triangular ou a região quadrada? Os dois. Reparem que a base da pirâmide é quadrada, mas as suas laterais são um triângulo, né? Então, ele utilizou o objeto para formar tanto região triangular quanto região quadrada. E o que ele utilizou para desenhar a região retangular? A caixa de sapato. Então, vai ser essas respostas que você vai colocar na página 96. Agora, conhecendo as regiões quadrada, triangular, circular e retangular, nós vamos passar para a página 98, certo? A partir da página 98, 99, 100 e 101 será o seu dever de casa, que é sobre a região plana, ok? Então, vamos analisar juntos essa atividade. Na página 98, nós temos a primeira questão do seu dever de casa, que pede o seguinte: ligue o carretel à pipa passando apenas por representações de regiões planas
que estão espalhadas pelo labirinto. Olha só, o seu ponto de partida vai ser desse carretel. E aí você vai ter que ir pelo caminho onde só tem regiões planas. Reparem aí, as regiões planas são bidimensionais, ou seja, elas têm comprimento e largura, elas não têm profundidade, porque se fosse ter profundidade já não seria uma região plana, não é? Então não confunda. Por exemplo, nessa figura aqui, nesta representação aqui, você está vendo que existe uma bola, existe um cubo, existe uma pirâmide. Essas regiões, elas não são planas porque elas têm a ideia de profundidade. Você vai levar o carretel até a pipa pelo caminho de regiões planas. Lembre da região triangular, região quadrada, região retangular, o círculo, região circular, ok? Até chegar na pipa. Questão de número 2. Observe a sequência formada por 8 regiões planas. Reparem que algumas regiões se repetem, não é? A letra A da 2 diz o seguinte: quais regiões planas foram utilizadas para formar essa sequência? E aí você vai colocar aí, a primeira região foi a região retangular. E depois, que região é essa? E depois, que região é essa? E aí você vai colocar a sequência. Mas repare, ele só quer saber quais foram as regiões. Se você já colocou o retângulo, você não precisa colocar 2 vezes retângulo, você não precisa colocar toda essa sequência. Ele só está pedindo para que você diga quais foram as regiões planas. Ah, então aqui tem uma quadrada, tem uma triangular e uma circular. Pronto, se for só isso. Se existir triangular, também coloque, mas não precisa colocar o nome de todas elas em sequência, ok? Na letra B, das regiões planas representadas a seguir, contorne a que não faz parte dessa sequência. Olha só, aqui tem uma figura que não faz parte dessa sequência aqui. Aí nessa aqui você vai apenas circular. E aí na letra C ele pergunta o seguinte: que região plana aparece mais vezes nessa sequência? Ou seja, qual dessas figuras você viu mais vezes? Aí você vai colocar aqui o nome da região, ok? Agora vamos para a página 99. Na página 99 nós temos a questão de número 3, onde nós começamos com um mosaico. Essa atividade, essa questão vai exigir muita concentração sua, ok? Então faça com calma essa questão para que o seu mosaico ele fique muito bonito. Você tem que pintar com muita destreza. Vamos para a questão. Pinte cada mosaico de acordo com o padrão utilizado. Você observa que aqui tem uma parte pintada e aqui não. O que você vai fazer? Você vai pintar a parte que não está pintada igual este padrão aqui. E aí você vai fazer na de cima e na de baixo igual o que está pintado, ok? Na questão de número 4, pede para que você ligue cada figura geométrica espacial abaixo à região que representa a sua vista superior, ou seja, a sua vista de cima. Depois, escreva o nome da região correspondente a cada vista em destaque. Olha só, a vista de cima é essa parte aqui, ó. E aí você vai ligar qual é que representa essa vista superior. E aí depois você vai colocar a região que nós estudamos, se é região triangular, se é região quadrada, se é região circular, ok? Na página 100 nós temos a questão de número 5. Juliana desmontou uma embalagem que lembra uma pirâmide. Observe as partes que ela obteve. Olha, mostra a Juliana desmontando e aqui o que foi que ela conseguiu visualizar depois de desmontar. Letra A. As partes obtidas por Juliana lembram quais regiões planas? Repare, aqui e aqui. Tem 2 regiões planas. Observe bem, você vai colocar aqui. Letra B. Ligue cada embalagem às respectivas partes que Juliana obteve ao desmontá-la. Olha, a primeira embalagem lembra um paralelepípedo. Você vai ligar para onde? A segunda embalagem mostra a embalagem de um cubo. Então, você vai ligar cada embalagem a imagem que ela obteve depois de desmontar. Letra C. Que regiões planas foram obtidas com a embalagem de sabão em pó? E aí você vai ver se foi uma região retangular, se foi uma região quadrada, circular. Assim também você vai ver qual região formou da embalagem que lembra o cubo.
Lembra como é um cubo? Então você vai tentar colocar qual a região que vai formar, ok? Na página 101 nós temos a questão de número 6. Vamos lá. Roberta fez o desenho abaixo utilizando apenas regiões circulares, triangulares, retangulares e quadradas. Observe o desenho. Complete o gráfico com a quantidade que cada região que Roberta desenhou. Depois responda as questões. Região circular. O que você vai fazer? Você vai conferir quantos círculos tem. Achou a quantidade correta de círculos? Pinta o quadradinho da região circular. Triangular. Você vai conferir quantos triângulos tem ao todo. E aí você vai conferir, olha, vai conferir os triângulos e vai pintar os quadradinhos que correspondem à quantidade de triângulos. Região quadrada, você vai procurar os quadrados e pintar, assim também da forma retangular, ok? E aí nós temos duas perguntinhas. Letra A. No desenho feito por Roberta, que região plana foi a mais utilizada? Ou seja, qual aquela que tinha a maior quantidade? Aí você vai colocar o nome da região. E qual foi a menos utilizada? Ou seja, aquela que teve menos quantidades no desenho que Juliana desenhou. E letra B. Qual foi o total de regiões planas utilizadas nesse desenho? Ou seja, o total de figuras aqui desse desenho. Você pode contar tudinho aqui ou contar tudinho aqui nesse gráfico, ok? A página 102 nós vamos resolver juntos agora, onde você tem a questão de número 7. A professora Amanda realizou uma atividade com os alunos de sua turma para que eles confeccionassem pipas. Veja alguns exemplares que foram feitos. Tem primeiro a pipa de Valéria, a pipa de Bruno e a pipa de Amanda. Olha só, a pipa de Valéria tem 50 centímetros de altura e 50 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. A pipa de Bruno tem 30 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. A pipa de Amanda tem 40 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. Vamos às perguntas. Qual é a maior pipa dentre as apresentadas e qual é a menor? Olha só, visualizando nós percebemos que a maior dentre elas é a pipa de Valéria. Só porque eu vi, professora, que ela é maior? Também, mas porque o perímetro da pipa de Valéria. Ela vale 50, a de Bruno 30 e a de Amanda 40. Então a maior é a pipa de Valéria e a menor é a pipa de Bruno. Letra B. Amanda gastou mais ou menos papel do que Bruno para confeccionar sua pipa? Olha só. Amanda, ela tem uma pipa maior do que Bruno. Então, pela lógica, ela gastou mais papel. Letra C. Com uma folha cujo formato lembra uma região quadrada, semelhante à apresentada na imagem ao lado, seria possível fazer uma pipa de quais modelos entre as apresentadas, sem que seja necessário utilizar mais papel? Olha só, você tem uma pipa de 45 centímetros de largura e 45 centímetros de altura. Reparem, a gente poderia fazer a pipa de Valéria? Não, porque a pipa de Valéria é 50 centímetros de largura e altura. E nós teríamos que ter uma pipa de 45 centímetros de largura e altura. Então, descarta Valéria. Vamos para a pipa de Bruno. Pipa de Bruno é 30 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. Então, nós poderíamos fazer a pipa de Bruno com este modelo aqui. E a pipa de Amanda, nós poderíamos... Amanda tem 40 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. Então, também nós poderíamos fazer a pipa de Amanda. Então, a sua resposta será dos modelos das pipas de Bruno ou de Amanda. Na página 103, nós temos a questão de número 8. Vanessa utilizou duas caixas diferentes, cujos formatos lembram cubos, para representar regiões planas. Veja só o exemplo, olha. Letra A. Escreva os nomes das regiões planas que foram desenhadas. Se é um cubo, a região plana é uma região quadrada. Então, você vai colocar região quadrada. Letra B. Qual região plana desenhada é maior? A colorida de verde
ou a colorida de roxo? A colorida de roxo, não é? Muito bem. Olha só, de roxo que equivale a essa maior. Letra C. Veja as regiões retangulares que Vanessa representou, usando as caixas. Qual das regiões representadas tem a menor área? A região retangular verde ou a região retangular roxa? Olha só, região retangular verde ou roxa? A região retangular verde, ela tem a área menor. 9. Utilize um objeto para representar uma região circular no espaço abaixo. Em seguida, compare o seu desenho com o de um colega e escreva qual região circular tem a maior área, justificando a sua conclusão. O que você vai fazer? Você vai pegar um objeto e vai desenhar uma região plana, certo? E aí você vai justificar a sua conclusão de acordo com o seu desenho que você representou. Na próxima aula de matemática, nós vamos estudar muitas coisas legais. Uma delas é sobre os contornos. Então, fique preparado, aguarde para a nossa próxima aula de matemática. Então, hoje, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, aprendido sobre as regiões planas, que faz parte das figuras geométricas planas. Então, agora, faça com muita calma a sua atividade, ok? E bons estudos e tchau, tchau!